Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto das dicas da farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou a autora deste projeto e hoje, mais uma vez, como é habitual, aqui nos nossos serões de quarta-feira, vou conversar e hoje sobre um tema muito importante que interessa a todos nesta altura do ano, tenho a certeza, que é sobre a importância de dormirmos bem nas férias. E por isso o título que demos a esta live foi Boas noites, melhores dias e eu diria melhores dias de férias. E para isso, boa noite a todos, sejam bem-vindos, já se começam aqui a juntar a nós. Vamos falar sobre a importância do sono nas férias e de dormir bem nas férias e por isso eu convido desde já todos que quiserem e que acharem que este tema é interessante para mais pessoas a usarem aqui esta seta, este aviãozinho aqui no canto inferior à direita para se chamar mais pessoas para se juntar a nós neste serão de quarta-feira. Dizia eu que este projeto das dicas da farmacêutica está presente aqui no Instagram, mas também num site www.dicasdafarmaceutica.pt e no canal do YouTube também Dicas da Farmacêutica, onde podem encontrar todos os diretos que nós já fizemos, e já foram mais de 50, aliás, estamos quase a chegar ao direto número 60, e também outros conteúdos, artigos no site, textos, diversos conteúdos em diversos formatos, não só em vídeo, mas também em vídeo. E, sem mais delongas, hoje, e para falarmos deste tema, agora que estamos todos em contagem decrescente para as nossas férias, a Humana, que é um laboratório que tem mais de 65 anos e que é um laboratório cujo nome Humana é muito mais do que um nome, mas é de facto uma promessa cumprida de ajudar ao desenvolvimento, ter o foco no ser humano e de ajudar ao seu desenvolvimento, e por isso é um laboratório que é especialista em nutrição infantil e em suplementação infantil, a quem eu desde já agradeço este convite e este desafio para hoje partilharmos aqui este serão com a nossa especialista nesta temática, que é a doutora Cristina Ferreira Leite, que eu, sem mais delongas, vou já convidar. Doutora Cristina Ferreira Leite, que é minha colega, mas é uma colega que teve aqui um percurso diferente. Foi muito corajosa, muito ousada, seguiu o seu coração e dedicou-se a ter temáticas interessantíssimas. Olá, doutora Cristina, seja bem-vinda. Olá, olá, boa noite, Paula, obrigada, boa noite a todos. Como é que está? Tudo bem, obrigada. E a Bem Paula? dormida? Sim. E hoje esse é o nosso tema, não é? Vamos falar sobre a importância de dormirmos bem nas férias. Mas antes disso, deixe-me só apresentá-la e eu vou ler aqui a minha cábula para não falhar nada. Ora, a doutora Cristina Ferreira Leite é farmacêutica, como eu já disse, é minha colega, mas posteriormente fez o seu mestrado em Medicina Preventiva e do Anti-Envelhecimento. Especializou-se também na área do Healthy Aging e possui uma certificação em nutracêuticos, fitoterapia e medicina funcional. Portanto, tem aqui uma visão muito abrangente destas temáticas e de como abordar e tratar as dificuldades que nós temos e hoje em concreto relacionada com o sono. Muito recentemente fundou uma clínica, que eu diria que é com valências aqui únicas no país, pelo facto de reunir no mesmo espaço várias competências e que nos ajudam não só a dormir melhor, mas a envelhecer melhor, que nos permitem ter uma longevidade saudável, para ser mais rigorosa. E essa clínica está localizada no Porto, onde vive também, não é? E chama-se Prevention Lab, e eu se me permitem, fazia aqui a sugestão que seguissem nas redes sociais, porque de facto tem conteúdos diários ou quase diários e muito interessantes sempre, e desde já os meus parabéns pelo seu trabalho. Tão simpática, obrigada, Paula. E hoje vamos falar sobre as dificuldades e os desafios que às vezes se colocam para que todos, as crianças, os adolescentes, os adultos e os mais velhos, possam dormir bem durante as férias. Porque deveríamos passar, ou passamos, um terço da vida a dormir. O sono é essencial à vida, mas nem sempre isto corre bem. E às vezes as férias trazem-nos muitos desafios. Mas a minha primeira pergunta era irmos, se calhar, um bocadinho atrás. E o que é que significa dormir bem? Muito bem. Só queria também agradecer também à Humana o convite. Obrigada, Paula, por também estar aqui hoje. Vamos então falar sobre o sono e particularmente os desafios que as férias podem colocar então no nosso sono.
E começaríamos sim por falar do ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? Então, o ritmo circadiano é conhecido também como relógio biológico. É um ritmo que surge também no nosso corpo, tal como nós vemos no ambiente, né? O dia e a noite, e manifesta-se através de flutuações a nível das hormonas, a nível do nosso sono, da temperatura corporal e que vão oscilando também à medida que o dia vai acontecendo. Estes ritmos são coordenados por um mestre, um relógio mestre, que está no núcleo supraquiasmático, é uma zona muito profunda no cérebro, exatamente, não interessa muito bem, mas está lá. E então está aí como se fosse o maestro da orquestra, mas depois também temos relógios biológicos em todas as nossas células, que são coordenadas por este relógio mestre. E, portanto, o que é que acontece? É que, através dos sinais que nós vamos tendo do ambiente, através da luz ou da escuridão, mas também outros sinais, como a altura em que ingerimos alimentos ou que temos algumas interações sociais, então o corpo vai percebendo esses momentos e sincronizando esses ritmos internos com o momento que está a acontecer no exterior, no ambiente. O que é que acontece? É que, por vezes, há uma desincronização destes ritmos e nós conhecemos este fenómeno muito bem quando viajamos para outros países com fusos horários muito grandes e começamos a sentir os sintomas de jet lag. No fundo, esses sintomas de jet lag não é mais do que uma desincronização desse nosso relógio interno com o ambiente em que nos inserimos. Exatamente. Oh, Cristina, mas antes de explicarmos com mais detalhe porque é que é tão importante esse relógio e o ritmo circadiano, eu se calhar voltava um bocadinho atrás. O que é que acontece enquanto dormimos? Porque é que é tão importante? Porque parece que estamos inativos, mas não. Mas estamos aqui muito ativos internamente, muita coisa acontece. E o que é que significa? Dormir bem. Ou seja, às vezes as pessoas acham que tem que ver só com o número de horas e estão muito obcecadas e preocupadas com o número de horas que dormiram. Mas não é bem assim, pois não. O que é que significa dormir bem? É muito mais do que a quantidade de horas. Quando pensamos no conceito de dormir bem, temos que ter em conta duas coisas distintas. A quantidade de sono, as horas de sono que temos e a qualidade. Então imagine, eu e a Paula vamos para a Madeira, vamos a um congresso de farmacêuticos. Melhor, uma edição de Self-Care Market na Madeira. Isso é que era, fantástico. Era ótimo. Então chegamos lá, chegamos ao hotel, vamos dormir as duas, sensivelmente adormecemos à mesma hora. E temos o despertador também para a mesma hora. Acordamos, vamos para o pequeno almoço. Olá, Paula, está ótima, com ótimo aspecto, como é que dormiu? E a Paula, estou rejuvenescida, dormi mesmo bem, estou pronta para o desafio de hoje. E eu estou cansadíssima, com umas olheiras terríveis, com um mau humor. Dormi o mesmo número de horas que a Paula, contudo, a qualidade do meu sono foi diferente, foi inferior, não foi tão rejuvenescedor, tão reparador. E isto pode-se dever a diversas coisas, não é? Nomeadamente, eu poderia estar com maiores níveis de stress do que a Paula, e nós sabemos que o stress faz... Não é? Vai influenciar. Sim, libertamos o cortisol, que é inimigo também do sono, não é? Porque durante o sono é quando os níveis de cortisol devem estar nos seus valores mais baixos. Portanto, se eu estiver a libertar muito cortisol porque estou muito nervosa com a edição de Self-Care Market, não vou dormir tão bem. Posso ter ingerido álcool antes de dormir ou feito uma refeição tardia que também teve implicação no meu sono. Portanto, não é só o número de horas, mas a qualidade também do nosso sono. Por isso é que nós temos que ter tanta atenção a este aspecto que muitas vezes é falado e encontramos nas revistas e tantas vezes debatido, que é a higiene de sono. E sabemos já quais são as coisas que têm influência então no nosso sono. De qualquer maneira, os estudos dizem e que em média um adulto deveria dormir entre 7 a 9 horas. Mas isto quer dizer em média, porque não é só a quantidade. Pode haver pessoas que durmam muito menos, como por exemplo o nosso presidente, não é? E que acorda cheia de energia e revitalizada, revigorada, rejuvenescido. E pessoas que precisem de dormir mais do que estas 7 a 9 horas, não é? Para que se encontrem então rejuvenescidas e com essa energia. Sim, mas já fala, mas neste caso, pessoas que têm necessidade de dormir mais que 9 horas,
é preciso também ver o que é que estará a causar. Provavelmente o sono também não será de boa qualidade, não é? E eventualmente até poderá ser manifestação de patologias. Portanto, nem de mais, nem de menos. O ideal, de facto, entre 7 horas e meia a 9 horas seria o ideal, sim. Olha, isto estava a falar há pouco do jet lag, que de facto nas viagens para fuso horários mais longe, não é? Ou maiores, quer para este, quer para oeste, podem trazer grandes desafios às pessoas. Sim, sim, é verdade. E podem ter consequências, não só no imediato, a pessoa ficar mais irritada, não é? Menos bem disposta, como estava a dizer, cansada, extenuada, mas também depois a médio e longo prazo, sobretudo nas pessoas que trabalham ou por turnos, ou até, que já estou a falar, a misturar o jet lag também com aqui alterações aqui no ritmo, não é? A tal desincronização que falava. Exatamente. Mas também, por exemplo, nos pilotos de longo curso. Sim, sim. Portanto, a questão do ritmo circadiano deve ser levado muito a sério, porque sabemos que quando há uma desregulação deste ritmo circadiano, isto é, quando as pessoas não têm horas certas para dormir, para comer, ou também porque têm profissões que implicam, de facto, como a Paula dizia, voos para países com fusos horários muito distintos, ou pessoas que trabalham por turnos, então essa desincronização pode, de facto, ter diversas consequências a curto prazo, como descreveu, mas depois também a longo prazo. E pegando nesse exemplo que a Paula deu, por exemplo, dos pilotos ou da tripulação de cabine, estudos foram feitos nessas populações que faziam voos de longo curso com muita regularidade e sem tempo para recuperar devidamente esses voos e verificou-se uma série de coisas. Primeiro, tinham alterações a nível e alterações físicas a nível cerebral em zonas que eram responsáveis pelo processamento das memórias. Portanto, eram pessoas que tinham mais tendência a esquecimento e a problemas de memória a curto, médio e longo prazo do que pessoas da mesma idade que não tinham essa profissão. Depois também há um aumento da incidência de diabetes, por exemplo, tipo 2 e outros problemas metabólicos, porque nós sabemos que a melatonina também é muito importante para... Sono. Exatamente, a hormona do sono, para regular os níveis de açúcar no sangue e, portanto, há toda esta desregulação da produção de melatonina com consequências a nível metabólico e também a nível da incidência, por exemplo, de neoplasias. Isto também se explica porque nós sabemos que no momento em que as células se replicam, se reproduzem, é um momento crítico, não é? Há ali uma instabilidade, a molécula DNA tem que abrir, portanto, todos os sistemas de reparação têm que estar a funcionar muito bem para o caso de haver algum erro poderem reparar, porque se não houver reparação, então pode-se dar a multiplicação de células com a informação errada, que é precisamente aquilo que acontece nos queicos, né, nas neoplasias. E nós sabemos que um grande inimigo destes processos de reparação é a radiação ultravioleta. E como a biologia é tão sábia e nada na natureza acontece por acaso, estes processos ocorrem predominantemente à noite, quando não há radiação ultravioleta. Ora, se uma pessoa está sempre a viajar para outros locais com fusos horários distintos a induzir alterações de ritmo circadiano, as células deixam de saber exatamente quando é que se devem replicar e estes erros poderão ocorrer com maior frequência. Uma boa notícia, caso haja aqui na assistência alguém que se insira nestes grupos profissionais para não ficarem assustados, percebe-se também que quando depois há a restauração desses ritmos circadianos e as coisas depois voltam ao normal, no fundo esse risco volta para os níveis basais e reduz, sim, exatamente. Ora, mas para quem vai apenas viajar e para aqui um país com um fuso horário bastante diferente do nosso, por exemplo, 6, 7, às vezes 10 horas de diferença, não é? Já estou a imaginar no outro extremo. Quais são os truques, as dicas, o que é que se pode fazer para minimizar estes efeitos e para atenuar essa diferença, esse choque, entre aspas, não é? A que nos vamos sujeitar, ou que vamos sujeitar o nosso organismo. Sim. Viagens longas implicam sempre esse fenómeno que a Paula descreveu de jet lag, mas também
a fadiga da viagem e que muitas vezes se misturam e as pessoas também confundem e obviamente que uma agrava a outra. Portanto, o que é que resulta a fadiga da viagem? Resulta do quê? Obviamente as pessoas perdem horas de sono, não é? Porque muitas vezes a viagem é até à noite, há a hipóxia da cabine no avião, a baixa de umidade, tendência à desidratação, as pessoas estão ali confinadas num espaço que mal se podem mexer. Portanto, tudo isso contribui para uma fadiga resultante da viagem. Depois, obviamente que aí descansando, resolve-se. Depois há outro fenómeno que tem a ver precisamente com o jet lag. Quando chegam ao destino, o seu ritmo interno não corresponde aos sinais que vêm do exterior. Portanto, o que é que se pode fazer para tentar diminuir estes fenómenos? E Falamos para aqui. nos adaptarmos o E mais para nos adaptar, exatamente. ao país Antes da viagem, das férias. sim, sim. E normalmente é pior quando regressamos. Pois é, pois é. Vamos, não é? Estamos com a motivação das férias e portanto aquilo passa logo. Agora quando regressamos e temos que voltar também ao trabalho é tudo muito mais difícil. Mas também é curioso porque o nosso ritmo circadiano não é exatamente 24 horas, são 24 horas e 11 minutos. Então, essa será uma das razões pelas quais é mais fácil nós atrasarmos do que adiantarmos o nosso ritmo circadiano. E por isso é que também é mais difícil viagens para, imagino, dos Estados Unidos para cá, ou daqui para a Ásia, do que depois no regresso, não é? O que é que então podemos fazer? Antes da viagem, começar a programar. Se possível, começar já a tentar adaptar o horário de ir dormir e de fazer as refeições mais aproximado ao horário do país de destino. Há também... Por exemplo, de 5 horas, 6 horas, quanto tempo antes devemos começar a fazer essa preparação? O que for possível. 3 dias, se for possível, 4 dias o ideal, mas 2, 3 dias já será bom. Há inclusive uma app, várias apps, mas uma que eu conheço, a Time Shifter, que se colocar lá o país de destino, a app organiza quase o seu calendário de ingestão de cafeína, de exposição à luz solar, de hora de ir dormir, de forma a adaptar-se da melhor forma possível ao destino. Pronto, estas novas tecnologias também nos ajudam nessas coisas. Bastante. Exatamente, sim. Depois, durante a viagem, o dia da viagem, obviamente, se for possível, escolher horários de voos o mais simpático possível, melhor. E depois, durante o voo, usar tampões para tentar diminuir o ruído aerodinâmico, que sabemos que o ruído aumenta também a produção de cortisol e os níveis de stress, portanto, se conseguirmos reduzir esse ruído, melhor. Ter cuidado também com os alimentos que ingerimos. Esse ponto é uma diferença faz uma diferença muito grande. A questão dos alimentos. Não, a questão do ruído, de nos protegermos do ruído do voo. Sim, 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 sim. Depois, eu sei que muitas vezes as pessoas até recorrem a medicamentos para tentar dormir durante o voo todo. Talvez não seja boa estratégia. O ideal será dormir nas primeiras horas para depois ter algum tempo, desde o momento em que acorda até ao momento que vai dormir outra vez, porque é durante o tempo que estamos acordados que acumulamos a pressão do sono. Ora, se alguém dorme quase, ou pelo menos as horas finais do voo, não é? Depois é difícil chegar ao hotel e voltar a dormir de novo. E isto também faz com que seja necessário ter cuidado com as cestas, não é? E chegar ao destino e tentar fazer uma cesta porque está cansado, mas ainda não é hora de ir dormir. Com a cesta também podemos estar a reduzir essa pressão de sono. Melhor aguentar um bocadinho, não é? Para tentar ajustar exatamente. ao horário do país. Exato, será o ideal. E depois, aí na chegada, se houver necessidade, e é sempre uma boa estratégia, podemos utilizar a melatonina, não é? Porque nós começamos a produzir melatonina cerca de 2 horas antes da hora de ir dormir, mas começamos a fazê-lo com o horário do país de onde saímos, não é? Portanto, quando chegamos ao país de destino, e dependendo se vamos para este ou oeste,
estamos a libertar a melatonina em horários que não estão adaptados ao horário de destino. Portanto, se ingerirmos melatonina, poderemos ajudar, no fundo, o nosso corpo O nosso organismo a exato, adaptar-se ao novo ver horário. que é a altura de dormir. E uma ajuda também muito preciosa é a exposição à luz solar e a questão do exercício físico também ajuda bastante. E por vezes as pessoas negligenciam alguns destes cuidados na viagem. Às vezes estão muito preocupadas com outras coisas que também são muito importantes, não é? A diarreia do viajante, as eventuais picadas dos mosquitos, outras preocupações muito importantes, muito relevantes, mas às vezes descuram um pouco estes cuidados. Mas estes cuidados são mesmo importantes, não são? Sim, e agora que fala dessa outra... dessa outra parte, que também é explorado nas consultas do viajante, não é? Há aqui também uma dica importante para quem vai viajar para países que requer a profilaxia para a malária, tomar medicamentos para prevenir a malária, deverá fazer a toma desses medicamentos, idealmente de manhã ou até a hora do almoço, porque alguns, nem todos, mas alguns poderão causar alguma insónia e poderão dificultar ainda mais este processo depois à noite para adormecer e para ter uma boa noite de sono. E já agora, também lembrei de outra coisa. As horas de sono perdidas não se recuperam, pois não? Por isso é que é tão importante minimizar, que é alguma ideia que algumas pessoas têm, minimizar todos estes efeitos que as viagens podem causar. É que estas dicas todas que disse são realmente tão importantes e as pessoas devem o mais possível tentar cumpri-las e respeitá-las. Sim, sim, é verdade, e também por uma questão, quer dizer, as pessoas muitas vezes vão de férias 8 dias, não é? E ficam ali metade das férias A recuperar, porque estão com os sintomas de jet lag, estão cansadas, estão de mau humor, têm distúrbios gastrointestinais. Tentar ajudar o organismo nesta adaptação para também poderem usufruir o mais possível das férias. Essa é outra recomendação que eu não sei se o podemos fazer aqui de uma forma assim tão clara e explícita, mas de facto, dependendo do país para onde vamos, se calhar há sítios que não compensa ir ou não se justifica uma semana, neste sentido, pelo stress que podemos eventualmente causar, este choque, não é? Ao nosso organismo e ao nosso sono e com todas as implicações que isso tem. Como já vimos há pouco, as implicações não são só a curto prazo, também a médio e a longo. Sim, se for falámos da diabetes, a depressão, quando sujeitamos, não só não é com uma vez, como é óbvio, mas de um modo recorrente a estas perturbações à nossa qualidade do nosso sono. Sim, sim. E lembrar também que jet lag ou esses efeitos não ocorrem somente quando realizamos uma viagem, porque muitas vezes cá em Portugal as pessoas induzem jet lag sucessivo ao seu corpo, quando não respeitam estes ritmos, quando ficam acordados até muito tarde, muito para além da hora que o seu corpo já está a libertar melatonina e a pedir para ir dormir, porque acordam demasiado cedo, porque têm obrigações profissionais, sociais, ou o que for, os turnos, fazem com... trabalhar com turnos também não ajuda, como já vimos há pouco. Pode acontecer. E as férias, às vezes também não, porque mudamos de casa, mudamos de cama, de almofada, não é? As alterações, os ritmos, os horários são diferentes. Sim. Às vezes os jantares são muito mais tarde do que aquilo que é o habitual. As férias... As pessoas veem as férias como um momento em que vão poder descansar e recuperar, dormir, e muitas vezes encontram dificuldades. Logo, à partida, mudam de ambiente, não é? Vão para um outro lugar, para uma outra casa, e ocorre, ou pelo menos pode ocorrer, um efeito que está descrito na literatura como o efeito da primeira noite. Então, o que é isso? Quando nós estamos a dormir num ambiente que não nos é familiar, mais uma vez a biologia é muito sábia, não é? Então o cérebro detecta perigo. É como se estivéssemos em perigo, não é um ambiente seguro. E então, não é um ambiente habitual, não é? Exatamente. Então dormimos somente com metade do cérebro e outra metade está alerta. E que é um fenómeno que até acontece
no mundo animal. Nós sabemos que os golfinhos dormem, têm também um sono hemisférico, só tem uma parte do cérebro a dormir e a outra está a promover todas as atividades necessárias para a manutenção da vida aquática, as aves também, e isto acontece connosco quando estamos então num ambiente que não é familiar. Como é que nós podemos contornar isto? Às vezes, levando para férias um objeto que faça parte do nosso ambiente de dormir, ou a nossa almofada, ou uma fotografia que tenhamos na mesinha de cabeceira, ou a nossa manta, algo que faça com que o corpo, o cérebro, perceba que, ok, está tudo bem, não é propriamente o meu ambiente, mas tenho aqui coisas que são familiares, então posso desligar e posso descansar. Portanto, isto é uma coisa. É realmente muito sábia. Eu agora estava a ouvi-la e estava a pensar que os cães, por exemplo, são exatamente muito sensíveis a essa mudança de ambiente, não é? Sim, sim, é verdade. Depois, para além desse efeito da primeira noite, pode haver, obviamente, a almofada que não é a almofada preferida, o colchão que também acaba por não ajudar ao conforto, alterações também da luminosidade que entra no quarto, e nós sabemos que para termos um sono reparador é importante, e para conseguirmos manter o sono mesmo depois do sol nascer, é importante que o quarto esteja totalmente escuro. E porquê? Porque nós precisamos da melatonina para dormir e a melatonina é desligada a partir do momento em que entra a luz, não é? Portanto, é importante dormir mesmo. Há algumas luzinhas que às vezes existem, e então em hotéis são aquelas placas. Não. Sim, portanto, se não conseguirem controlar essas coisas, o ideal é até usar uma máscara para tapar os olhos, e aí sabemos que não entra luminosidade nenhuma. Depois também o barulho, porque às vezes são destinos turísticos muito centrais, portanto há muito barulho na rua, tampões nos ouvidos podem ajudar. A questão também depois da ingestão do álcool, porque é natural, né? As pessoas estão de férias, querem descontrair, estão com os amigos. Então saem à noite, bebem bebidas alcoólicas, e nós sabemos que o álcool, apesar, e sei que muita gente acha que não, porque acha que vai dormir muito melhor se consumir ou se ingerir álcool, mas não é verdade. O álcool fragmenta o sono. Não é propriamente o álcool, mas são os aldeídos que resultam da metabolização do álcool, e o que vai acontecer é que o sono é muito mais superficial e vai tendo estas quebras, apesar de nós não nos apercebermos. E também aquelas fases do sono naturais que nós temos, fase de sono profundo, sono REM, ficam também alteradas. Portanto, o álcool é inimigo do sono, sim. Depois a questão dos alimentos, não devemos consumir alimentos pesados a horas tardias. Idealmente, quando vamos dormir, devemos já estar em jejum há cerca de 2, 3 horas, porque senão toda a digestão vai aumentar a temperatura corporal e vai prejudicar o sono. Isto porque também, e já agora também falamos do calor, não é? Porque às vezes quando as pessoas viajam para países muito quentes, Claro. ou nós aqui... E nós, onde verão parece que vamos ter enfrentar várias ondas de calor. Essa questão da temperatura do ambiente é mesmo relevante. Tem a ver com o quê? Para conseguirmos adormecer, tem que haver uma descida da temperatura corporal. Nós há pouco falávamos dos tais ritmos circadianos, que eram flutuações que iam acontecendo ao longo das 24 horas no organismo, e uma delas é a temperatura. Então, na altura de ir dormir, há a temperatura baixa e naturalmente entramos na fase de sono. E que começamos pela fase 1, 2 e depois as fases profundas que ocupam as primeiras horas do sono. Ora, se está muito calor ou se estamos ainda a digerir os alimentos, esta descida de temperatura não acontece, ou não acontece como deveria, e portanto poderemos também ter dificuldades em adormecer. O que é que podemos fazer para ajudar? Tomar, por exemplo, um banho antes de dormir, e não um banho de água fria, um banho de água morna, porque vai haver vasodilatação e o corpo depois vai tentar libertar no fundo esse calor, e há essa descida de temperatura. Portanto, é algo também que se pode fazer para tentar dormir caso não é? muito calor. A controlar a temperatura.
Oh, Cristina, mas às vezes, apesar disto tudo, as pessoas têm realmente, e de cumprirem tudo o que preveu muitíssimo bem, às vezes é mesmo difícil dormir bem e é preciso algum tipo de ajuda. E a Sim. melatonina é importante, como já vimos aqui, a hormona do sono, mas não só. Sim, a melatonina é uma ótima ajuda, tanto em situações de viagem, de jet lag, como noutras situações, precisamente porque é natural, né? Nós produzimos naturalmente essa melatonina, ou poderemos não produzir da forma que deveríamos por diferentes razões, e então é necessário suplementar. E também porque não tem um potencial de habituação como tem, por exemplo, alguns fármacos que são utilizados para dormir e que podemos falar a seguir, se achar interessante. Para além da melatonina. Como é que podemos ajudar o nosso corpo a sintetizar e a prolongar a síntese da melatonina no tempo? Sim, podemos utilizar outras substâncias que ajudam à produção de melatonina. Por exemplo, o triptofano. O triptofano é um aminoácido que ajuda à produção de serotonina, que depois dá origem à melatonina. Portanto, se suplementar também é uma cadeia, não é? Então, se suplementarmos também com triptofano, estamos a apoiar a produção da melatonina. Para quem agora, a hormona do sono. A hormona do sono, exatamente. A hormona das Mas queridas. também a vitamina 6, não é? Depois também, algumas vitaminas. Vão ajudar, não é? Neste processo. São ajudas neste processo da conversão do triptofano para a melatonina, como é o caso da vitamina B6. Outras irmãs da família das vitaminas do grupo B, como é o caso da B9 ou B12, também poderão ser muito úteis por diversas razões, nomeadamente pelo facto de algumas pessoas terem uns polimorfismos genéticos, umas alterações nos seus genes, que faz com que estas vitaminas, a B9 e a B12, não sejam tão bem absorvidas. E aí, nesses casos, as pessoas vão ter tendência a deficiência nestas vitaminas e, portanto, a suplementação com B9 e B12 irá certamente ajudar. E quando há pouco falou as várias causas e que cada um tem as suas especificidades, as suas particularidades, às vezes pode haver algum déficit nestes ajudantes, digamos assim, da síntese da melatonina interna, não é? E por isso pode fazer sentido a suplementação. Sim. Não só sim. da melatonina, como destes ajudantes sim. da síntese da melatonina. Às vezes... Hoje há uma panóplia grande de suplementos no mercado que ajudam neste processo. Sim. E porque às vezes a solução não é complicada, às vezes basta uma ajuda simples, como uma suplementação, como estamos agora a falar, para resolver muitos problemas. Depois também um mineral que é muito utilizado e que pode ajudar bastante é o magnésio. Nós sabemos que o magnésio diminui a sensação de fadiga, é um relaxante muscular e vai ajudar também a diminuir os neurotransmissores excitatórios e vai promover aqueles que são inibitórios, portanto, este efeito de relaxamento e promotor do sono. Portanto, temos várias possibilidades, os suplementos alimentares que encontramos no mercado acabam por juntar também estas substâncias todas num produto só, para ser fácil a administração e que podem ajudar, sem dúvida, pessoas com problemas de sono. Ok, deixa-me só dar aqui as boas-vindas, eu vejo que estão mais pessoas a juntar-se aqui a nós. Sejam bem-vindos. Estamos a falar dos desafios que as férias levantam para que possamos todos dormir bem. Já falámos aqui de coisas interessantíssimas que a doutora Cristina partilhou connosco. Mas ainda assim, por vezes, as pessoas têm necessidade, e surge essa necessidade de recorrerem a alguns medicamentos. E é completamente diferente aqui a abordagem, não é? E também as consequências que esses medicamentos podem ter. E eu acho que devíamos também abordar muito ao de leve um bocadinho, não sei se quer falar um pouco sobre isso. Ao de leve, porque para dormir, porque nós temos um problema grande em Portugal, que tem que ver com a dependência destes fármacos, e depois algumas pessoas já sentirem e acharem que não conseguem dormir porque estão dependentes se não tomarem aquele medicamento. E não sei se nos quer falar um bocadinho sobre isso e sobre o facto de, por exemplo, como estava a dizer há pouco, a melatonina e estes ajudantes da melatonina, digamos assim, não induzirem dependência e estes fármacos, estes sim, induzirem dependência
e induzirem até tolerância, ou seja, a pessoa precisa cada vez de uma dose maior para ter o mesmo efeito. E todos eles deveriam ser usados durante um período transitório, mas às vezes as pessoas tomam-nos durante anos a fio. Sim, é verdade. E às vezes o regresso das férias é uma das razões, a dificuldade em retomar os horários quando se tem que cumprir obrigações, não é? No dia seguinte ir trabalhar, é uma das razões que leva as pessoas a iniciarem a toma destes medicamentos, Cristina. Sim. É verdade, nós temos que nos controlar. Duas farmacêuticas começam a falar de medicamentos, daqui a pouco é meia-noite e estamos aqui sozinhas a Eu acho que falar. é importante. Sim, mas... Ou seja, alprazolam, os zolpidems, estes fármacos todos, não é? Sim. Em que muitas vezes as pessoas acabam por ficar dependentes. Sim, então, se calhar falamos assim muito rapidamente que tipo de medicamentos é que se utiliza para melhorar ou para contornar insónia e problemas de sono. Antigamente tínhamos os barbitúricos que eram em desuso porque tinham um potencial de dependência e de abuso enorme. Aliás, sabemos a Marilyn Monroe, não é? A história da Marilyn Monroe que morreu precisamente pelo consumo de barbitúricos. Portanto, eram fármacos muito tóxicos, com risco de tolerância, dependência, portanto, foram abandonados. Hoje em dia utilizamos essencialmente as benzodiazepinas e as benzodiazepinas, por exemplo, o Xanax, acabam, a maior parte deles, em Zula. Assim as pessoas conseguem situar e perceber de que medicamentos estaremos nós a falar. Os outros fármacos que são hipnóticos, não benzodiazepínicos, são também os conhecidos fármacos Z, como é o caso, por exemplo, do Zolpidem. Falando nas benzodiazepinas, o que é que acontece? É que o sono que esses fármacos promovem não é um sono natural, não é um sono igualmente reparador como o sono que temos quando não estamos sob efeito desses medicamentos. No caso das benzodiazepinas, há uma diminuição do sono profundo, então as pessoas acordam mais cansadas e porque estão mais cansadas, se calhar também vão ingerir mais cafeína e depois à noite têm mais estimulantes no sistema, não conseguem dormir tão bem. Depois tem uma série de efeitos secundários, como são relaxantes musculares, acabam por agravar quadros, por exemplo, de roncopatia, pessoas que ressonam e passam a ressonar melhor, ou da apneia do sono. Acaba por haver também alterações a nível da memória, cognitivas, pessoas que tomam estes fármacos durante muitos anos e especialmente pessoas idosas, começa-se a perceber também uma relação entre o desenvolvimento de demências e o consumo destes medicamentos e depois também a tolerância, que a Paula falou há pouco e que tem a ver com o facto do nosso organismo criar mecanismos, no fundo, para se ver livre do químico, não é? E, portanto, nós vamos precisando de doses gradualmente superiores para conseguirmos o mesmo efeito. E quando paramos a ingestão desses medicamentos, depois temos uma insónia rebound. Dormimos ainda pior, o que reforça a necessidade psicológica, a ideia que as pessoas têm que precisam daquele medicamento para conseguirem dormir. Relativamente aos Z, por exemplo, aos Zolpidem, não têm um efeito tão profundo a nível do sono de ondas lentas, o sono profundo, mas diminuem o sono REM. E há também outras consequências associadas a estes medicamentos que, no meu ponto de vista, são bastante graves. Nomeadamente o facto, isto foi publicado num estudo recente, 2021, uma investigadora da Universidade da Califórnia, que descobriu que quando as pessoas tomam, por exemplo, o Zolpidem, ficam ou retêm mais as memórias negativas, emocionalmente negativas, do que as outras. O que acontece quando dormimos é que quando passamos por momentos difíceis, eventos emocionalmente difíceis, processamos e as coisas no dia a seguir já não são tão difíceis, não é? Aquilo que as pessoas dizem, vou dormir sobre o assunto, depois no dia a seguir a coisa já não é tão grave. É precisamente por isto, porque durante o sono, nomeadamente durante o sono REM, há um fenómeno que funciona quase como um bálsamo emocional e faz com que as pessoas então consigam processar esses momentos mais difíceis. E quando dormem sob o efeito destes fármacos, ou deste fármaco,
não têm tanta capacidade de o fazer e Portanto, vão reter, efeito, não é? Reparador, essas memórias mais negativas. negativas, não E é? isto é ainda mais relevante se pensarmos que muitas vezes as pessoas recorrem a estes fármacos precisamente em períodos emocionalmente difíceis, não é? E portanto, imagina uma pessoa que passa por um evento traumático, que não consegue dormir, recorre a estes medicamentos. A perda de uma pessoa ou... E quando podia ter no sono quase um momento terapêutico, não é, de resolver aquela situação emocional, acaba por não o conseguir precisamente por causa deste efeito que eu agora descrevi. E também Que alternativas e que outras soluções é que há? Já falámos há pouco, mas quer dizer, a higiene do sono é determinante. E dizer também às pessoas que é possível fazer o desmame destes fármacos com a ajuda dos médicos, como é evidente, mas que é possível. Sim, estes fármacos são importantes em determinados momentos. Agora, é importante perceber que não são soluções, não é? exatamente, não são soluções a longo prazo, porque de facto alteram a arquitetura do sono, têm uma série de efeitos secundários muito relevantes e, portanto, há outras formas, essencialmente, as pessoas recuperarem a crença que dormir é natural, não é? Agora, obviamente que se durante anos necessitaram daquele comprimido para dormir, é natural que se crie esta ideia que não conseguem dormir de outra forma. E, portanto, é preciso recuperar primeiro essa confiança, não é? As pessoas perceberem que nós estamos desenhados para dormir, é natural, todos os seres vivos descansam, não é? Portanto, pensar precisamente que é natural, procurar ajuda e então começar a adquirir estratégias que possam permitir então o sono natural sem o recurso a estes fármacos e, por que não, utilizando também a ajuda dos suplementos alimentares que falamos ali atrás. Cristina, e agora voltamos aqui um bocadinho, outra vez às férias, e eu voltava agora às noitadas. As noitadas nas férias e se calhar aos adolescentes. Porque não são noitadas durante os fins de semana, durante o ano todo, não é? E nas férias, se calhar, essas noitadas são ainda mais frequentes. Que impactos é que isto tem? Como é que isto se pode minimizar estes impactos destas noitadas e essas alterações bruscas àquele ritmo que depois têm que cumprir durante a semana? Sim, mas anda eu também tenho aqui companhia, anda aqui um mosquito. Ora bem, na farmácia, mas entrou. Relativamente aos adolescentes, eu vou ter que desculpá-los um pouco. Nem tudo é culpa deles. A pessoa pensa, ok, então são rebeldes e querem também mostrar que são independentes. Ok, e relativamente a todos esses fenómenos psicológicos, não sou eu a pessoa certa para os descrever. Mas posso descrever, sim, algo que acontece na biologia dos adolescentes, fruto também das alterações hormonais incríveis pelas quais passam nessa altura e que também está descrito na literatura como síndrome de atraso de fase. O que é que acontece? O seu cronotipo naturalmente fica mais tardio. Os adolescentes começam a libertar a melatonina que é necessária para entrar no sono, para dormir, mais tarde, às vezes entre 1 a 3 horas mais tarde. Claro que depois de manhã também precisa de acordar 1 a 3 horas mais tarde, porque senão tem impacto a nível, se calhar nem tanto da qualidade, mas da quantidade do sono. E de que sono? Do sono REM, porque é o sono REM que nós temos nas últimas horas da noite e que agora ainda há pouco, quando estávamos a falar dos efeitos secundários dos medicamentos, falei precisamente sobre a questão do sono REM como bálsamo emocional, como algo muito importante para a saúde emocional. Ora, se pensarmos nos adolescentes, são precisamente aquele grupo etário que sabemos que é mais vulnerável a distúrbios psiquiátricos, não é? Nomeadamente depressão, ansiedade, até interrompê-la. E temos aqui alguém, aqui uma seguidora, que acabou de fazer um comentário super pertinente e é exatamente isso. É que de facto as aulas deviam começar mais tarde. Ai, eu peço desculpa, realmente. Está aqui esta busca. Dizia eu, as aulas deveriam exatamente começar mais tarde
neste período da adolescência por causa deste atraso de fase. Sim, sem Ou seja, dúvida. na síntese da Sim, melatonina. este modelo de escola que temos nem valoriza a saúde física, nem a saúde emocional do adolescente. No fundo, era como eu pedir, ou perguntar à Paula se tivesse que acordar às 3h30 da manhã, em vez de acordar às 6h30, se iria para o seu trabalho bem disposta, com a performance cognitiva que habitualmente tem, bem disposta, com tolerância para todos os seus colegas de trabalho. Não tinha, não é? Quero... No fundo, é a mesma coisa que acontece com os nossos adolescentes, se pensarmos que têm, de facto, este atraso de fase e que pode acordar às 6h30 para um adolescente, pode significar acordar, por exemplo, às 3h30 para um adulto. E falo dos adolescentes e falo também das crianças, porque também começam as aulas muito cedo e, de facto, é algo que não é bom. Nem para a saúde física, nem para a saúde emocional deles. Mas, voltando à questão das férias, é normal que não têm sono cedo, não é? E estão de férias e querem aproveitar. E está tudo bem. Agora, é importante que depois também possam dormir de manhã para recuperar e para conseguirem ter as horas de sono que necessitam para depois estarem bem. Contudo, se for muito exagerado e se tiverem somente sono muito tarde, poderão sempre utilizar, por exemplo, melatonina para ajudar então neste ajuste e não terem este atraso de fase tão pronunciado. Cristina, temos aqui uma questão que é, ao adormecer mais tarde, durante o fim de semana, por exemplo, não é que nos deitamos mais tarde geralmente, por que motivo temos tendência em acordar sempre à mesma hora? Sim. O nosso relógio... Porque somos animais de ritmos, não é? Aquilo que falamos há pouco, o ritmo circadiano, o nosso corpo está habituado a libertar melatonina a determinada hora, a acordar a determinada hora, e por isso é que é tão importante a consistência. Um dos aspectos mais importantes quando falamos em medidas de higiene de sono é a consistência. Eu sei que há esta tendência, ou quase esta vontade de chegar ao fim de semana e tentar recuperar as horas de sono que se perderam ao longo da semana e alterar um pouco os horários. Pode ser interessante do ponto de vista social, às vezes sabe bem, mas do ponto de vista biológico não é uma boa estratégia, precisamente porque o corpo precisa de consistência. E até podemos lançar aqui o desafio a que as pessoas durante uma semana, incluindo 2 fins de semana, não é? Tentem cumprir sempre o mesmo horário e que sintam e vejam a diferença. Sim, é verdade, é verdade. Oh, Cristina, e já falou várias vezes de cronotipo. Sim. O que é que significa, e agora estávamos aqui a falar dos adolescentes, o que é que isto significa? Porque é que há vários tipos diferentes, cronotipos diferentes, e não somos todos iguais, e qual é a importância de ajustarmos a vida quando é possível, e por vezes não é possível, independentemente do cronotipo que temos, e temos um horário a cumprir, o que é que se pode fazer? É possível modificar, ajustar, como é que podemos ajudar as pessoas? Seja nas férias, seja no trabalho. Agora, assim, de um modo geral. Sim. É importante o cronótipo. Começar por esclarecer que as pessoas que de manhã não estão no seu melhor e estão cansadas e não conseguem ter produtividade, provavelmente não são preguiçosas, provavelmente têm um cronotipo tardio, vespertino, que faz com que de manhã as coisas sejam particularmente difíceis. Contudo, à noite, essas pessoas, enquanto os matutinos, que são as pessoas que funcionam muito bem de manhã, que gostam de acordar cedo e que depois à noite começam também a ter sono bastante cedo, os vespertinos não. Passaram mal de manhã, mas à noite estão no seu pico de performance, é quando trabalham melhor, é quando se sentem melhor portanto, perceber que existem estas diferenças é crucial para que as pessoas não sejam mal compreendidas ou não compreendidas, né, nomeadamente no seu trabalho. E esta questão do cronotipo está geneticamente determinado, existem pelo menos 9 genes que determinam o cronotipo. Também é algo que é diferente entre homens e mulheres e normalmente os homens, pelo menos até aos 40 anos, têm um cronotipo mais vespertino, mais notívago no fundo, do que as mulheres. A partir dos 40
a coisa fica muito semelhante entre homens e mulheres e depois as coisas vão se modificando um pouco à medida que vão envelhecendo, também fruto de todas as alterações que decorrem com o envelhecimento. Depois, o que é que nós podemos... O ideal seria que, por exemplo, as empresas conseguissem diferenciar toda a sua equipa por cronotipos, não é? E porque não os matutinos começarem mais cedo e terminarem mais cedo e os vespertinos depois começarem mais tarde, porque no fundo é algo que está biologicamente determinado. Esta melatonina que nós falamos há pouco e que é libertada para que se inicie o sono, ocorre mais tarde nos vespertinos, tal como ocorre mais tarde nos adolescentes. Portanto, é algo que não podemos, algumas coisas podemos tentar alterar, e nomeadamente utilizar a melatonina, controlar a exposição luminosa, mas como é algo que está geneticamente determinado, é muito difícil mudar o cronotipo de alguém. Eu dou-lhe um exemplo, eu sou uma vespertina extrema e quando o meu filho nasceu, e sabemos que a maior parte das crianças são muito matutinas, eu passei muito mal, foi uma exigência brutal porque houve ali estávamos completamente desencontrados. Claro que tive que me adaptar, mas nunca me adaptei totalmente, não é? Portanto, algumas coisas podemos conseguir fazer, outras nem por isso. E temos que aceitar as coisas são como são e ser inteligentes e pensar, ok, quando tenho exigências maiores, pelo menos a nível cognitivo, sei que o meu pico é numa fase do dia que não corresponde ao início do dia, por exemplo. Cristina, e aí se calhar também a melatonina pode também ser útil, não é? Para ajudar os vespertinos a adaptarem-se aos horários que normalmente são aqueles horários que são exigidos a todos nós que trabalhamos, não é? Sim, é uma ótima estratégia. Portanto, também há aqui várias ferramentas que podem ser utilizadas. Sim, desculpa, deixe-me só, mais uma vez, já é a terceira vez que digo isto, mas é mesmo verdade e provavelmente a Paula também foi pela ciência e é apaixonada pela ciência, porque nós vamos descobrindo estas coisas que a mim deixam-me fascinada e que nada de facto é por acaso. Porque é que existem cronotipos diferentes? Não é por acaso, não é só para chatear os vespertinos que têm que trabalhar cedo. É que se pensarmos há muitos anos atrás, quando as pessoas viviam em tribos, não é? E estavam à mercê de ataques de predadores, era muito importante que não dormissem todos ao mesmo tempo, não é? E que uns estivessem acordados, sonos desencontrados, para os que estivessem acordados pudessem proteger os que estavam a dormir e depois iam esses dormir e vinham os outros. Portanto, havia uma vantagem adaptativa na existência destes diferentes cronotipos na tribo e que ficaram, não é? Nos nossos genes. Cristina, porque estava a falar do envelhecimento e nós já falámos dos adolescentes, aqui nas férias, dos adultos, nas crianças também, aqui a importância de se cumprir aqui a higiene do sono. Mas eu agora, se calhar, terminávamos aqui a nossa conversa e se não houver aqui nenhuma questão que queiram colocar, eu ia para as pessoas mais velhas. Porque já percebemos que o sono é essencial à vida, não é? E no reino animal todos dormem, mais ou menos, como já falou há pouco nos golfinhos, nos elefantes, as girafas, os morcegos, uns também dormem de dia, outros dormem de noite, não é? Como estávamos aqui a falar. Até as minhocas dormem, portanto, os mais simples, todos dormem, não é? Todos têm essa necessidade. É essencial à vida, passamos um terço da nossa vida a dormir, mas as pessoas mais velhas dormem menos. Mas não é porque o sono seja menos importante nesta fase da vida. Não. O que acontece, a produção de melatonina vai diminuindo. Depois também as questões hormonais, as alterações hormonais, né? Especialmente na mulher, a questão da menopausa, falamos há pouco do calor, né? Da temperatura corporal, portanto isso também tem uma influência muito importante no sono. Portanto, o que vai acontecendo é que naturalmente vão tendo menos necessidade de dormir. É importante perceber que é necessário fazer de tudo para continuar a manter o sono
o mais saudável possível, até porque sabemos que o sono é a melhor forma para prevenirmos imensas doenças associadas ao envelhecimento, nomeadamente doença de Alzheimer e outras demências. Porquê? Porque durante o sono há a ativação de um sistema de limpeza no cérebro, que é chamado sistema linfático, não linfático, linfático é no corpo, não é? Mas são palavras idênticas, e que fazem a remoção de proteínas que estão na origem de doenças como Alzheimer, e portanto essa limpeza ocorre durante o sono profundo. É importante também para manter os níveis hormonais equilibrados, para manter a função imunitária também em níveis ótimos. Portanto, tentar ao máximo proteger o sono, apesar de haver esta tendência para diminuição do tempo e da qualidade do sono, tentar preservar ao máximo esta função. E não sei se há mais alguma questão, se alguém quer aproveitar, quase aqui a despedir-nos, mas antes disso eu não resisto aqui a colocar-lhe uma questão. O sono é de facto um dos pilares de uma vida saudável. E, Cristina, se fosse política, decisora política, quais eram as primeiras medidas Era muito difícil convencer. que tomava para que todos pudéssemos, para que a sociedade proporcionasse aqui condições para nos adaptarmos aos cronotipos de cada um e para proporcionar melhores noites, ou seja, melhores dias e, hoje em concreto, aqui, e melhores férias. Sim, seria muito difícil convencerem-me a ir para a política, mas ideias sim, ideias não me faltam. E então para a promoção de sono, sim, isto porque o sono é muito mal visto, é muito maltratado e mal visto na sociedade, não é? Ninguém chega ao local de trabalho dormir mesmo bem. Não, as pessoas têm vergonha porque associam à necessidade de dormir à preguiça. Está muito maltratado o sono. E por isso, se eu fosse política, uma das coisas começava precisamente por campanhas de educação para a saúde, não é? E alertar as pessoas porque é que serve o sono, porque é que o sono é tão importante, o que é que nós podemos fazer. E se calhar encher os programas da tarde, estão cheios de desgraças e de histórias que só deprimem as pessoas, de informação útil para as pessoas perceberem a relevância e a importância do sono. Começava por aí. Depois, a questão das escolas. Falamos há pouco. Sim, é? Tentaria de tudo alterar os horários das escolas e também do trabalho dos pais, não é? Porque as escolas também começam mais cedo, porque os pais têm que deixar os miúdos na escola antes do seu trabalho. Portanto, começa tudo demasiado cedo, e tudo bem, se pensarmos do ponto de vista de produtividade, em termos de saúde e saúde do sono, não será a melhor estratégia. Depois há uma outra questão também muito importante, tem a ver com as lâmpadas LED. Falamos há pouco que a produção de melatonina responde precisamente à ausência de sinal luminoso, e toda esta sincronização dos ritmos circadianos vão sendo regulados pela luz e pela escuridão. Hoje em dia, praticamente não temos escuridão, não é? Temos as lâmpadas, temos os ecrãs, mas se pensarmos na questão das lâmpadas, o pior ainda tem a ver com as lâmpadas LED, porque têm um espectro da luz azul, e é precisamente a luz azul que vai limitar a produção de melatonina, e é precisamente aquela também que temos nos nossos ecrãs. E eu sei que em termos de eficiência energética e tempo de vida das lâmpadas é a melhor opção, para o tempo do nosso sono não será. Portanto, eu acabaria com as lâmpadas LED, ou pelo menos aquilo que eu conseguisse. E que é algo também que podemos tentar fazer na nossa casa, e sempre que estamos com maior dificuldade no sono, tentar 2 horas antes de dormir, diminuir a intensidade luminosa, evitar estas tais lâmpadas LED ou as fluorescentes, as lâmpadas de luz, quando conseguimos baixar a intensidade da luz, tudo mais escuro, para então fazer com que esta libertação da melatonina ocorra e possamos ir dormir. E depois, que mais é que eu faria? Se pudesse fazer alguma coisa a nível das empresas também, para poder adaptar, não é? Os turnos aos cronotipos dos trabalhadores, sim.
Essencialmente, eu acho que se conseguíssemos fazer algo assim, nestes pontos que falei, já conseguiríamos grandes diferenças. Oh, Cristina, e estamos mesmo a terminar, mas eu não resisto também a pedir aqui uma última mensagem ou recomendação final para que todos os que estiveram aqui connosco, e a quem eu desde já agradeço terem estado connosco e partilhado este serão, esta hora aqui de partilha de conhecimento tão rica. O que é que uma recomendação geral aqui para dormirem bem nas férias? Ou uma mensagem final para que o sono nas férias seja o melhor possível? Pensar que de facto o sono é importante. Dar prioridade ao sono. Muitas vezes as pessoas veem o sono como algo que acaba por acontecer naturalmente e não porque tem que ser e porque tem que passar estas horas a dormir, mas perceber que de facto são horas que vão potenciar a sua vitalidade, o seu bem-estar e não há nada, pelo menos que eu conheça, mais incrível do que acordar depois de uma noite em que dormimos mesmo bem. Acho que tudo depois, durante o dia, corre melhor e é mais simples. Então, tentar ter esta ideia da consistência e saber, ok, eu estou de férias, há também aqui alguma tolerância, eu posso fazer coisas que não posso fazer quando estou com as obrigações do dia a dia, não é? Em altura que não corresponde às férias, mas tentar ainda assim cumprir aqueles horários que não causem grande jet lag sem sairmos daqui. Se sairmos daqui, aquelas medidas que falamos e que podem minimizar os efeitos de jet lag, e sempre que possível terem atenção à questão luminosa, evitar exposição à luz intensa antes de dormir, evitar os jantares tardios, evitar o consumo de álcool também antes de dormir e tentar ter o ambiente o mais fresco possível no quarto, se possível com o uso do ar-condicionado, por exemplo, para que o corpo possa então descer a sua temperatura interna e dar início ao sono. Portanto, deem prioridade ao sono para que evitar aquelas respostas que tivemos nas nossas stories, em que foi que quase 95% das pessoas dizem que precisam de férias depois das férias. E, portanto, e em que o sono é um dos fatores, não é? Ou a falta de sono foi um dos fatores que justifica essa afirmação. Por isso, deem prioridade, fica aqui esta mensagem-chave da doutora Cristina, muito obrigada, deem prioridade ao sono nas vossas férias. Obrigada a todos, obrigada aos que escutaram a nós, obrigada pelos comentários. Doutora Cristina, foi um gosto enorme partilhar mais recebê-la aqui nas Dicas da Farmacêutica. Obrigada pela forma tão clara e com os exemplos todos que nos trouxe e que transforma de facto este tema, que dá não só relevância e importância a este tema que colocamos aqui em cima da mesa, mas também de uma forma tão simples consegue desmistificar e explicar e esclarecer. Muito obrigada, foi um gosto muito grande. Obrigada ao Baby Portugal, que nos desafiou para esta conversa. Muito obrigada. Vai ficar disponível, obrigada a nós, vai ficar disponível aqui no Instagram, mas também no site dicasdafarmaceutica.pt, onde podem subscrever também a nossa newsletter, a Self-Care News, que sai às quintas-feiras. E para a semana, quarta-feira, estamos aqui novamente e vamos falar sobre um tema muito importante, onde tem havido um certo desinvestimento na área da saúde e que é muito relevante. Vamos falar sobre saúde sexual, educação sexual e sobre infecções sexualmente transmissíveis e porque é que estão a aumentar em Portugal e não só, mas nós vamos pensar aqui no nosso retângulozinho plantado à beira, retângulozinho e ilhas plantado aqui à beira-mar. E assunto relevante também para as férias dos adultos. E também muito relevante para as férias, exatamente. Portanto, vamos falar sobre saúde sexual na próxima semana com a Tânia Sequeira, da Durex, e com o Diogo Vieira da Silva, do Porto Braille. Portanto, não faltem, para a semana às 9 cá estamos para mais um direto. Fiquem bem, com mais. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada eu, obrigada Cristina, obrigada Humana e obrigada a todos que ficaram connosco até esta hora. Bom descanso.